Fala galera, Leanderson Lima na área, vamos falar de Amazonas Futebol Clube e dessa dança das cadeiras que já começou, e começou aí na porta da Série B, com a demissão do Luizinho Vieira, uma demissão que a gente pode classificar como altamente previsível, porque é assim que funciona no futebol brasileiro. Se você vence, você é o cara, se você não vence, você não é nada. E a gente também tem aí a contratação do Adilson Batista, o anúncio do Adilson Batista. Esse anúncio, eu posso dizer que é um anúncio surpreendente, dado o currículo do Adilson Batista. E eu não estou falando de um currículo de glórias, tá bom? Que fique bem claro. Eu vou falar sobre isso, vou esmiuçar esse assunto, mas antes, roda a nossa vinheta. Galera, vai começar o Campeonato Brasileiro da Série B e o estado do Amazonas não frequenta essa divisão há 17 anos. Então, é claro que a gente vai ter muita emoção pela frente e eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, se você quer acompanhar aqui conteúdos relacionados ao Amazonas Futebol Clube. Então faz a tua inscrição, botãozinho se inscrever, porque aqui a gente vai estar falando muito da onça pintada nesse campeonato. Pessoal, deixa também teu comentário, o teu joinha, que é sempre muito importante para ajudar o nosso vídeo a engajar. Também compartilha esse conteúdo para geral. Mas vamos falar agora do que interessa, dessa mudança aí dessa terça-feira, que foi bastante intensa nos bastidores da onça pintada. Primeiro, com o anúncio aí da demissão do Luizinho Vieira. E como eu falei para vocês, gente, foi algo muito previsível. No vídeo anterior que eu gravei sobre o Amazonas Futebol Clube, sobre o fracasso na final do campeonato amazonense, onde o time perde a taça para o Manaus Futebol Clube, então ficou muito nítido que ia acontecer algo assim, como eu já tinha até dito, vai estourar na costa do treinador. Agora, tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar, uma declaração que o Luizinho deu depois da eliminação diante do Clube do Remo na Copa Verde, e essa eliminação, ele deixa ali um recado onde, para mim, pelo menos, fica nítido que ele não estava satisfeito com as contratações que o clube vinha fazendo, porque não conseguia aí manter o mesmo ritmo do time quando ele fazia as substituições. Mas também eu bato numa tecla que eu já venho há algum tempo internamente pedindo. A gente tem que entender por que o ritmo diminuiu ao longo do segundo tempo. Desde que eu cheguei aqui, eu sempre falei que o modelo de jogo, ele te dá o futebol do primeiro tempo. Ele te dá numa estatística, e foi assim naqueles 4 jogos para a gente subir, é um modelo agressivo de propor jogo, e a gente precisa fazer a manutenção da ideia, né? Então tem N situações que a gente vai discutir internamente também, justamente para se manter em alto nível, em todos os sentidos, né? Como eu sempre falei, a gente sempre projetou esse nível de competição, a Copa do Brasil, a Série B do Campeonato Brasileiro, que o sarrafo ele sobe e você precisa ter sistematicamente um rendimento gradativo ao longo de todos os 100 minutos, né? São coisas que a gente está atento até ao mercado para poder, não é trazer qualquer jogador, é trazer o atleta que possa ser específico com a característica para o modelo, né? Pois é, o Luizinho deixou essa pista aí dessa questão, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito que foi isso mesmo, gente. O Amazonas Futebol Clube fez muitas contratações nesse início de ano, porém a gente não viu realmente mudanças significativas aí no estilo de jogo. A gente não, eu pessoalmente, assim, olhando para as contratações, tirando algumas exceções, evidentemente, como o Bárbio, algumas a gente via ali, cara, isso não transformou o patamar do time,
está muito com a cara ainda do que foi ano passado e até um pouco, digamos assim, até um exagero meu dizer que tem a cara um pouco do ano passado, porque o fato é que deu uma caidinha mesmo, principalmente ali na meiuca, no meio campo da equipe. Pois é. Mas, no fim das contas, né, sobrou para o Luizinho. E, pelo menos, né, o Luizinho sai com um legado muito bom, porque ele deu ao futebol amazonense o primeiro título nacional de sua história. Isso é algo que nunca vai ser esquecido, nunca vai ser apagado da história. E, infelizmente, ele cai num campeonato amazonense. O campeonato amazonense também, como eu pontuei aqui no vídeo anterior, parece assim que é uma espécie de maldição para o Luizinho, porque ele perdeu o campeonato de 2020, uma disputa também nos pênaltis contra o Penharol, e acabou demitido do Manaus, e agora ele perde de novo nos pênaltis, dessa vez comandando o Amazonas Futebol Clube, mas o destino foi o mesmo, a demissão. E agora o clube anuncia Adilson Batista. E aí eu falo que, para mim, esse anúncio foi surpreendente pelo seguinte, pessoal. Era nítido que o Amazonas ia buscar um nome de peso, um nome conhecido, porque a gente está falando da Série B, e é onde o filho chora e a mãe não vê, onde o cachorro está amarrado e a pia está comendo. Só que se a gente for olhar para a escolha do Adilson Batista, eu vejo com muita preocupação, porque o Adilson tem um histórico de participação em rebaixamentos. E na carreira dele, ele participou, e quando eu falo assim, participou, é que ele esteve em campanhas que culminaram em rebaixamento. Sendo, em algumas situações, ele sendo mandado embora antes do rebaixamento acontecer, mas com rebaixamento bastante encaminhado, seja alguns outros momentos onde ele participou bastante da campanha, né? Por exemplo, ali do América, a gente pode falar do América 2018, e acabou rebaixado, e outros que ele chega ali na reta final sendo chamado para apagar incêndio e acaba sendo rebaixado com as equipes. Vamos resgatar aqui um pouquinho dessa memória, porque foram nada menos do que 7 clubes brasileiros onde o Adilson passou e ajudou ali, digamos, né, ajudou, fez parte das campanhas de rebaixamento. Primeiro foi o Grêmio, em 2004, onde ele comandou a equipe por 8 jogos. O Atlético Paranaense, em 2011, foram 6 jogos. O Atlético Goianiense, em 2012, 2 jogos. O Vasco, em 2013, foram os 7 últimos jogos. Teve também o Joinville, que é muito conhecido aqui da galera, por conta daquela treta toda com a América, né, da galera aqui de Manaus. Em 2015, né, foram 10 jogos e o Joinville foi rebaixado. O América, em 2018, como eu falei para vocês, foi o que ele teve o maior número de jogos ali participando. E, por último, a gente teve o Cruzeiro, quando ele chega ali para os 3 últimos jogos de 2019, não consegue vencer, é rebaixado com o time, permanece no início da temporada do ano seguinte, mas logo é demitido. Cara, eu fico pensando aqui, eu acho que o Amazonas, mesmo o presidente falando que a briga era pelo acesso na Série A e tudo mais, eu acho que ali dentro a galera já deve estar entendendo que a ordem é permanecer. Pelo menos a meta, o foco inicial. Agora, quando você quer permanecer numa divisão, você me escolhe um treinador que tem no currículo participação em 7 rebaixamentos, gente. Cara, eu fico me perguntando assim, não tem ninguém ali no Amazonas Futebol Clube que pudesse dar um Google ali, dar uma pesquisada antes? Porque quando me veio o nome Adilson Batista na cabeça, quando eu vi esse anúncio, as primeiras coisas que eu pensei, eu disse, olha, o Adilson tem uns rebaixamentos aí, vou dar uma pesquisada. O Adilson também não é aquele treinador que a gente diz, uau, contrataram o Adilson Batista, nossa. Não, o Adilson chega geralmente em situações de incêndio nos clubes e, como bombeiro, ele é muito ruim, né, para apagar os incêndios. E aí eu fico imaginando, cara, não tinha ninguém ali para dar uma olhada nisso, nessa escolha.
para dizer ali, pessoal, eu acho que de repente pode não ser uma boa, hein, porque o cara vem de um histórico aí de ladeira abaixo danado. Então, assim, gente, é muito preocupante a situação do Amazonas Futebol Clube, né, com essas escolhas. E para completar ainda, né, tem mais escolhas aqui duvidosas, né? Por exemplo, em reportagem aqui do Cauê Mota, no Globo Esporte, ele diz o seguinte aqui, né? A Amazonas negocia a contratação de Dentinho e ex-Corinthians para a disputa da Série B. O Dentinho, que não joga ali, tem 35 anos, e, né, não entrou em campo em 2023. E aí eu pergunto para você o seguinte, cara, mais um jogador que tá chegando e estava parado, já não bastava só o Jô, super badalado, botou o clube na mídia, etc e tal, até o momento fez 3 gols com a camisa do Amazonas Futebol Clube, os 3 gols em cima do mesmo time, o Operário de Manacapuru, que aliás acabou rebaixado esse ano no campeonato. Sabe? Eu não sei o que está passando na cabeça do pessoal, mas assim, trazer o Jô, como eles anunciaram ali, com bastante antecedência, dando o barezão aí todo para o cara tentar entrar em forma, aquela coisa toda, é uma coisa. Embora já uma contratação assim, pelo tempo que o Jô parado, pela idade, etc e tal, né, dá para questionar. Mas aí, o campeonato começa agora, sábado, contra o Sport, e o Amazonas está indo atrás de jogador que estava parado. Porra, pessoal, não é possível um negócio desse, olha. O Dentinho pode até virar o craque do campeonato, pode fazer gol de bicicleta, gol do acesso, gol do título, gol da puta que pariu, bicho. Mas nesse momento em que o clube tá para entrar em campo já, para começar o campeonato, ele me vem com um anúncio de que tá atrás de um jogador que tá parado. Porra, pessoal, parece brincadeira isso, né? E outra coisa, parece assim que o Amazonas voltou nessa tara de medalhão, né? Porque essa tara de medalhão o clube tinha ali bem no início. E trazia jogador, não trazia o Michael Leite, Walter Gordinho e etc e tal. Nesse momento ali que o clube traz essa galera, não ganha nada, porra. E agora, né, quando é que o clube muda de rota? É quando ele vai para a Série D, para de apostar nos medalhões, dispensa essa galera aí aposentada, investe na garotada, na galera mais jovem, consegue acesso da D para C, depois da C para B, e por aí vai. Mas parece assim que o Amazonas está voltando a ser o que era no início, gente. Pessoal, não tem mais tempo não, cara. Para o cara entrar em forma, o Amazonas precisa de jogador que esteja pronto para entrar em campo e jogar. Isso aqui virou o quê? Colônia de férias agora, pessoal? Porra, gente, dê um trabalho do cacete pro Amazonas subir de divisão. Quando eu falo um trabalho do cacete, não do... O clube subiu rápido, mas se a gente for contar o futebol amazonense, 17 anos fora dessa divisão, foi muito tempo. Deu um trabalho da porra para chegar aí, gente. Não vamos jogar isso fora, né, pessoal? Então, assim, tá na hora de, sabe, pensar um pouquinho melhor nas escolhas. Aliás, nem isso, sabe, não tem mais tempo, porque o campeonato tá batendo na porta, sabe? Eu deixo aqui meu desabafo, porque realmente o que está me parecendo aqui é que o cenário é o pior possível, nesse sentido. Espero que eu esteja errado, que o Adilson Batista faça um belo campeonato, sabe? Que mantenha o time na divisão, ou se bobear, que consiga o acesso, que o Dentinho entre, vire craque, que o Jô deslanche finalmente, sabe? Mas até aqui, até hoje aqui, antes da estreia, mediante a tudo que eu tô vendo, o cenário não é nada animador. Vou ficando por aqui e vamos que, como vocês sabem aqui, o futebol não para.